Já? Oi, gente, boa tarde. Estava procurando uma música aqui para botar, mas não deu tempo. Tem nada não, amanhã, sábado, a gente inicia com a musicazinha. É daquele, eu esqueci o nome daquele menino, como é que é? Não, aquele Renan, Alan, Natan, oh meu Deus, é o Natanzinho. Mas deixa para lá. Tudo bom vocês que estão aí no online, Lara Madeira, João Clientes e David? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? E o pessoal aqui do presencial, boa tarde a todos e todas. Cheio de cara velha aqui, não é velha de idade, não, é velha de conhecido. Não, senhora! Se vocês são velha, eu vou ser velha também. Me poupe. Negativo. Beberes, seguinte, semana passada a gente deu assim uma na execução, né? A gente passou o rodo assim na execução. Agora a gente vai voltar nela, só que mais suave. Por que, professora, que você está dando 2 aulas de execução? Porque ela ama a execução. Adora, ama demais. São só 13 vezes que a execução caiu, né? Isso aqui a gente está contando de 2019 para cá, entendeu? Então, eles amam a execução. Quase toda a prova, para não dizer toda, tem alguma coisa de execução. Pode não ser execução direta, mas alguma questão relacionada à execução. Então, por isso que a gente vai falar de novo de execução hoje. E amanhã um pedacinho e depois os procedimentos especiais, que a gente não viu, tá? Então, vamos lá. Começando só para dar uma lembrada a vocês já sabem, mas eu gosto sempre de começar do começo, para a gente não esquecer do que está falando. A execução, ela é proveniente de título executivo. Esse título executivo, ele pode ter origem judicial ou origem extrajudicial. Quando são títulos executivos judiciais, pressupõe que a gente tenha tido um processo anterior, né, que vai dar origem àquele título. Lembrando de novo, não esqueçam disso. Quando eu falo de cumprimento de sentença, que seria o processo de execução para o título executivo judicial, a gente não se restringe só à sentença. A gente está falando de acórdão, a gente está falando de decisão interlocutória, a gente está falando de decisão monocrática do relator. Todos esses provimentos jurisdicionais, eles geram um título executivo judicial e, inclusive, os improvimentos também, que a gente conversou sobre isso na aula passada. O fato do juiz me negar algo gera automaticamente, em determinadas situações, um título executivo para outra parte. Então, até o improvimento jurisdicional pode virar um título executivo judicial. Beleza? E os extrajudiciais estão taxados lá na lei também. São só aqueles que nós temos e aí a gente tem um processo autônomo. É um processo que está se iniciando ali. A gente vai ter uma petição inicial com aquele título executivo pedindo para que a justiça execute aquele título para nós, tá? E aí nós temos... Ih, não passou não. Eu passei e não passou. Aí, ó. Agora sim. Agora foi. Vocês viram como é esse negócio? Bastou o Adam se levantar que ele funcionou. Vocês já prestaram atenção? Por que é que o computador faz isso com as pessoas? Você diz, olha, o meu computador não está funcionando. Aí o técnico chega e o computador funciona. Sem o técnico fazer nada. Ele só chega. Acho que é energia, né? Funciona. Enfim. Então, pessoal, a gente vai ter os títulos judiciais descritos no 515. Então, são decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia, de fazer, de não fazer, de entregar coisa. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Certidão, formal de certidão em partilha, inclusive em relação ao inventariante, herdeiros e sucessores.
crédito de auxiliar de justiça quando as custas e emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, sentença penal condenatória transitada em julgado. Ontem eu estava dando aula de execuções e um aluno disse, professora, na verdade nem era de execuções, não, era de estágio. Era um caso de indenização. E aí o aluno, professora, não caberia aí um procedimento penal, um BO, uma queixa-crime, em relação a esse caso em concreto? Eu disse, cabe. Inclusive, a gente pode esperar o trânsito em julgado dessa esfera criminal para depois acionar aqui na esfera civil. O que pode ser o risco na prática? Prescrição. Né? Pode demorar lá para correr e você perder. Mas caso você já chegue para você a sentença penal transitada em julgado, ela é um título executivo, que você pode ir lá acionar, tá? Pode pedir o cumprimento de sentença na esfera civil também. Sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória do Superior Tribunal de Justiça e os extrajudiciais. A gente vai começar hoje falando um pouco mais detalhado sobre o procedimento da execução de título executivo extrajudicial, tá? Principalmente no que se refere à resposta do réu, à defesa do réu em relação à execução, beleza? Então, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debenture e cheque. Esses títulos executivos clássicos, né, que a gente tem aí, títulos executivos extrajudiciais. A letra de câmbio, pessoal, é uma ordem de pagamento para um terceiro. Eu entrego uma letra de câmbio para o Cláudio para ele pagar para um terceiro, tá? Para uma terceira pessoa. A nota promissória é uma confissão de dívida, né? Acho que todo mundo já assinou alguma nota. Quem tem mais de 30, com certeza já fez uma notinha promissória na vida, né? Tá lá aquela loja de roupa cheia de nota promissória, com certeza. Né, amarelinha, aquele boletinho. A duplicata, pessoal, é a empresa vendendo os créditos dela para garantir empréstimos e crescimento de capital. Assim como a debenture também tem relação com o direito empresarial puro, assim, relação de sociedade e empresa. E o cheque está quase caindo em desuso, né? Ninguém usa mais cheque, mas é uma ordem de pagamento à vista. Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Eu já contei para vocês a história do documento público assinado pelo devedor, que teve famoso aqui em Sobral, vocês já souberam disso? Contei para vocês? Pessoal, essa escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, ele não tem um detalhamento como você tem, por exemplo, no cheque. O cheque, para ele estar válido, ele tem que cumprir alguns requisitos, assim como a nota promissória, assim como a letra de câmbio. É bem rígido o direito empresarial em relação a isso. Quando a gente está falando de escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, é uma confissão de dívida que está registrada em cartório. E ela pode ser feita de qualquer forma, até num papel de pão. Qualquer coisa. Aqui em Sobral tinha o Derby Club, né, que os ricos e famosos de Sobral frequentavam. E inventaram de tentar reabrir o Derby, mas não rolou não. Mas na década de 70 o Derby era um local mesmo assim super bem frequentado, que a Society de Sobral ia, e tinha um cara que era altamente viciado em apostas de corrida de cavalo. Esse tipo de apostas são lícitas, né? São autorizadas pelo Estado, tá? Não há ilicitude nessas apostas. Só que ele estava sem grana no dia e fez uma brincadeira. Olha, eu vou apostar no cavalo tal, vou assinar aqui, pegou um guardanapo, vou assinar aqui a minha dívida e tal, e entregou lá no cashzinho de apostas, achando ele que ia ficar tudo bem, que nada, né? Depois que passou a corrida, o cara registrou em cartório,
e meses depois executou. Foi uma polêmica na época, porque o valor era altíssimo. Ele fez na brincadeira, achando que ninguém ia executar, mas ele tinha um documento público assinado, então ele teve que pagar. Vendeu um bocado de coisa dele para poder pagar. No caso aí, só deu certo porque ele tinha primeiro conhecimento. Sim, claro. Senão não daria certo. Documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas são os contratos que a gente faz. Contrato normal, contrato de serviço, contrato de aluguel. Todos esses contratos que tem 2 testemunhas assinando são títulos executivos extrajudiciais. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador e mediador credenciado por tribunal. Isso aqui também acontece demais na Defensoria, né? Quando eu estagiei lá, os caras iam fazer acordo, né? Acordo de pensão ou partilha, aí achava que porque estava na Defensoria não tinha juiz. Cadê o juiz? Cadê o doutor? Só quem está aqui é essa estagiáriazinha, né? Achavam que não tinha validade o acordo. Saíam de lá entregando tudo para a mulher. Fique, pode ir. E achando graça. E a mulher aperreada. Eu disse, deixa ele rir. Quem ri por último, ri melhor. Né? É um título executivo extrajudicial, referendado pela Defensoria. E ainda, no caso, virava, na verdade, judicial, porque depois tinha decisão homologatória do juiz. De qualquer forma, era um título executivo, né? Não tinha como ele fugir. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese. Pessoal, essa anticrese, né? Ela já está quase em desuso, né? Quase a gente não utiliza mais. Assim como foro e laudêmio também não está sendo mais usado. Mas esse foro e o laudêmio advém aí do descobrimento do Brasil, que as terras todas eram da família real, né? Deixa eu chegar lá para vocês verem. Vamos lá, chegar. Contrato garantido por hipoteca, você vai pedir um empréstimo do banco e você dá a sua casa em garantia, né? Se você dá o seu imóvel em garantia. Contrato de seguro de vida em caso de morte, também é título executivo extrajudicial. Crédito decorrente de foro ou laudêmio. Então, como eu estava falando para vocês, a família real era a detentora, a dona de todas as terras do Brasil. Só que ele cedia a oportunidade para as pessoas de cuidarem da terra e ficarem aqui como os donos fossem. Só que tinha que fazer um pagamento anual ou mensal para a coroa, eternamente, né? Para sempre. Você era o proprietário, mas você tinha essa dívida desse aluguel, vamos dizer assim, com a coroa. Isso depois que o Brasil passou a não ser mais pertencente, colônia de Portugal, a União ficou ainda com foro e laudêmio, a Igreja ficou ainda com foro e laudêmio. Então ainda tem locais, principalmente nas áreas de marinha, que quando você vai fazer a transferência da propriedade do imóvel, você vai vender, você paga, acho que é 6% do valor do imóvel para a União. Ou você tem que pagar essa taxa mensal, né? Também para a União. Crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóveis, bem como encargos acessórios, taxas e despesas de condomínio, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública. Perceba, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública é um título executivo extrajudicial que você paga até no além. Depois que você morrer, você fica com essa dívida lá no além, eles vão cobrar você lá. Queira dever a qualquer coisa, menos ao fisco, né? Nesse caso aqui, de dívida ativa, você fica com bloqueio de vários outros direitos, né? Você não pode assumir concurso público, você não pode doar sangue, é um monte de coisa, você está com a dívida ativa, né? Crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. Então, olha só, a questão de aluguéis aí. Qualquer taxa que tiver relação com o imóvel, tá? Qualquer taxa que tenha relação com o aluguel é título executivo extrajudicial. Se, por acaso, você tem um imóvel
e a convenção do condomínio decidiu que vai haver uma taxa extra, sei lá, para a construção de uma área de lazer ou para reformar a fachada do prédio, mesmo que você não concorde, mas se a maioria da convenção disser que sim, você tem que pagar. E é um título executivo extrajudicial. No prédio que eu moro lá em Fortaleza, que meus pais moram, um bonito lá... Ah, vocês viram a Cláudia Leite? Vocês viram? Tu viu, Ada? Cláudia Leite, devendo R$33 mil de taxa condominial de umas salas que ela alugou em Salvador. Aí o que ela fez? Título executivo extrajudicial, taxa condominial, né? R$33 mil. O que a bonita fez? Deu 5 mil e parcelou o resto em 16 vezes, né? Se Cláudia Leite está parcelando a dívida dela, né? Imagine nós, né? Misericórdia. Se Cláudia Leite, que é Cláudia Leite, né? Tá fazendo isso aí, eu nem me preocupo mais. Ixi, só o que tem nos Instagram de notícia. Veja lá no Explorer do Instagram. Só o que tem. Eu me atualizo demais da fofoca lá. Lá e com os estagiários, né? São as duas fontes de fofoca mais legítimas que tem. Crédito, eu já falei. Certidão expedida por serventia notarial ou registro de relações a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos praticados por ela. Você vai lá fazer um serviço no cartório, não pagou, vira título executivo extrajudicial. E outros títulos que a lei atribui força executiva. Olha, a tá botando boneca aqui. Aí, pessoal, a gente até falou isso aqui na aula passada, mas eu vou reforçar com vocês. Deixa eu até ampliar aqui para a gente ver melhor. Olha só, o fato de existir, né, uma outra ação que esteja discutindo aquela relação do débito ali, não impede o título executivo extrajudicial de ser executado. Então, supondo, eu tenho um contrato de prestação de serviço com tal pessoa. A pessoa não está me pagando e, além de não me pagar, ela entrou com ação na justiça, ela entrou com ação na justiça para discutir o prazo de entrega ou alguns juros e multas que tenham aplicado lá. O fato dessa ação existir não me impede de executar, não, de forma nenhuma. Acontecia demais. O cara entrava com a revisional de contrato de financiamento de veículo, porque os juros eram abusivos, e o banco executava do outro lado. Não impede, não. O contrato é um título executivo extrajudicial autônomo. Ele não vai se relacionar com a ação judicial que você, porventura, venha a ter, não. Então, acontecia demais. Aquele caso lá do carro lá adesivado, lá do INTA, ao mesmo tempo. Tipo, eu entro com a revisional e o banco entra cobrando. Sim, senhora. Sim, senhora. Você que lute lá na revisional, né? Porque ele vai poder repercutir o teu carro. Pode pegar o teu carro. Foi o que aconteceu com aquele negócio do carro. Depois me contaram que ele tinha entrado com a revisional e enquanto estava rolando a revisional, ele deixou de pagar as parcelas. Aí o banco foi lá e mandou pegar. Pode demais acontecer isso, tá? Então não se confie. Não ache que você está discutindo cláusula contratual vai te livrar da execução se o título for... Pois é, o próprio. É esse mesmo, o próprio. Esse dito aí mesmo, que eu estava falando da aula passada. Os títulos executivos extrajudiciais que vêm de um país estrangeiro não precisam de homologação, tá, pessoal? Se eu fizer um contrato com uma pessoa que mora no Canadá, ou esse contrato for lá no Canadá, e tiver que a obrigação ser cumprida no Brasil, não precisa de homologação, não. Se for análogo aos títulos que nós temos aqui, não precisa de homologação, tá? Agora, ele só vai ter eficácia executiva, né, quando ele atender os requisitos da nossa formalidade legal aqui, claro.
né? Claro. E a existência de título executivo extrajudicial não impede que a parte opte por um processo de conhecimento. Olha, eu tenho um cheque, mas eu não quero executar, não. Eu quero ir para o processo de conhecimento porque eu estou acreditando aqui que essa assinatura está falsa, ou porque ele fez uma fraude, ou porque, enfim, porque eu quero também ficar mais tempo na justiça. Quero demorar mais. Não impede, tá? Eu não sou obrigado, por eu ter um título executivo extrajudicial, a entrar com ação de execução. Posso entrar com ação de conhecimento também. Beleza? Tranquilo? Sobre a legitimidade, pessoal. A gente vai ter a legitimidade ordinária, que é aquela legitimidade comum, que advém daquela pessoa que fez a contratuação da obrigação, a contratualização da obrigação. Sou eu... Ixi, eu tá aqui a mão aqui no microfone. Vou botar ele aqui pro outro lado. Fez boom aí para vocês do online? Opa, chegou mais uma pessoa. Olá, Aline, seja bem-vinda. Fez, né? Deu um tabefe aqui no microfone só. Gente, na semana passada eu saí com o microfone pelo corredor, carregando o microfone. Graças a Deus que eu não estava falando mal de ninguém, fui calada, né? Mas já pensou? Igual aquele juiz lá que desligou o microfone e ficou chamando o desembargador de... Vocês viram? O pobre, né? Porque é verdade, né? Mas enfim, vamos lá. Essa legitimidade ordinária é a comum, tá? E a originária é você que fez a contratualização, aquela pessoa que fez o contrato originalmente e que vai responder na primeira pessoa por ele, né? É a quem a lei confere ser credor. Isso aqui a gente está falando da legitimidade ativa, tá? O Ministério Público também é legitimado ativo, porque ele é o baluarte da justiça, o defensor dos direitos coletivos e tudo mais. Até falei para vocês na aula passada. Se não foi para vocês que eu falei, me perdoem, porque eu dou aula de execução. Às vezes eu não sei onde eu estou, quem sou eu e o que eu falei, tá? Mas o Ministério Público, ele pode acionar a justiça quando ele tem a oportunidade, quando é possível a legitimidade extraordinária dele ser ativada. Então, por exemplo, termo de ajustamento de conduta que uma determinada empresa fez com o próprio Ministério Público em favor de uma determinada comunidade. Né? Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a gente fez um TAC, termo de ajustamento de conduta, com a Defensoria, não foi com o Ministério Público, foi com a Defensoria, em favor de uma determinada comunidade para construir um centro de lazer, para eles esporte e assistir aula, um espaço lá de socialização. A empresa tinha 3 meses para fazer esse centro de lazer e não fez no prazo determinado. Prazo a obra, foi uma esculhambação por conta da empreiteira que foi contratada. Mas, enfim, o Ministério Público tomou conhecimento, pegou o termo de ajustamento de conduta e executou uma obrigação de fazer. Tá? Então, quem foi que fez o acordo? Empresa, comunidade. Mas o Ministério Público pode aí utilizar-se, né, da sua legitimidade ativa extraordinária para fazer a execução, tá? Para ser o legitimado ativo. E aí a gente vai ter a legitimidade derivada, pessoal. Ó, essa daí não fui eu que fiz a contratualização, mas eu sucedi ou herdei aquele crédito, né? Sucedi ou herdei aquela legitimidade ativa, né? Então, espólio, herdeiro, sucessores de credor, né? Isso aí que acontece por causa mortes, e o cessionário quando a gente tem aí um ato transferido entre vivos. Pessoal, tem empresas que trabalham com esse tipo de cessão de crédito. Eles compram crédito das pessoas. Olha, você tem um crédito de R$20.000 para receber, eu te dou 15 agora. Me vende? Me vende. Recebi o crédito, fiquei com o crédito ativo agora. E aí eu vou ser o responsável, né? Eu vou ser o legitimado
ativo derivado. Não fui eu que fiz a obrigação no começo, mas eu recebi por cessão de crédito o crédito dela. Comprei. Tem empresa que trabalha só com isso. Tem escritório de advocacia que trabalha com isso em relação a crédito trabalhista. Paga logo para o cliente, ó, tá, que eu vou te pagar 35 mil. E o crédito é 45, 42, e ganha aquela parte ali. Isso é legítimo, não é nada de falcatrua, nada disso. Isso é tranquilo, pode fazer, tá? Então, o spoiler, a pessoa, por exemplo, quem herdou aí, um determinado médico aqui de Sobral faleceu, e ele tinha crédito de aluguel aí, minha gente, tinha uns 300 imóveis alugados aqui em Sobral. Mas seu Plínio, né? Não é o Plínio, não, foi um médico que faleceu mesmo. E os sobrinhos dele, ele não tinha filhos, e os sobrinhos dele herdaram todos esses créditos, empréstimo que o povo tinha com ele, né? Aluguel, todos esses créditos aí foram herdados pelo sobrinho. Eu não tenho um tio desse, minha gente. Eu não tenho um tio desse, meu tio só me dá um desgosto e raiva. Mentira, tio, você é maravilhoso, eu só tenho um. Eu amo você, viu? O resto é tudo tia. Só tenho um tio. Legitimidade passiva, a gente vai ter também a legitimidade passiva originária, que é a pessoa que fez o crédito, o débito no caso, né? Que é indicado como o principal devedor, vamos dizer assim, e ela pode ser derivada. Ó, pessoal, no caso da ativa, eu não preciso do consentimento, vou até riscar aqui, eu não preciso do consentimento do devedor, tá? Não preciso do consentimento do devedor para passar esse crédito para frente. Porque o devedor vai ser devedor independente de quem ele deva. Ele vai ser devedor. Não importa se ele deve para João, para Maria, para Antônio, lá para Lara, para o João, para a Aline, não importa. Ele é devedor, tá? Inclusive, aqui em Sobral eu sei tanta fofoca, né? Mas é porque o povo conta. Tinha 2 empresários que viviam brigando um com o outro, se bicando, eram concorrentes da mesma área, vamos dizer assim. Tu sabe, né, Adam? Adam olhou aqui, já sabe o que é. Eles viviam se bicando. E um deles pediu um empréstimo para outra pessoa. O inimigo, né, o concorrente, foi lá e comprou o crédito. E ele passou a ser devedor, vale? Passou a ser devedor do principal concorrente dele. E o cara espalhando por aí que ele era veaco, que ele não pagava, que ele não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi e pagou no dia do vencimento, assim, para não ter perigo de ter nenhuma preocupação. Mas, professora, ele não podia impedir aí essa transferência? Não. Você já é devedor, amigo. Não importa para quem você está devendo, você já é devedor. Agora, no caso aqui, da legitimidade passiva derivada, se eu quiser passar o meu débito para alguém, né, a não ser que seja causa morte, aí não tem muita escolha, morri, ficou para os herdeiros aí, o que der, né, dívida, que é o que eu vou herdar dos meus tios, né, só isso aí mesmo, dívida. Mas se eu estou vivo, né, por ato entre vivos, o credor tem que autorizar. Você quer ser credor do Tasso Gereissati ou do Zezinho das Tapioca? O que é melhor? Claro que não. Claro que é do Tasso Gereissati, por isso que você não deve concordar com a transferência de débito, né? Não é uma coisa que se aconteça sem que você tenha o consentimento do credor. Tranquilo? Beleza? O fiador do débito constante em título extrajudicial é sucessor do débito, não seja fiador de ninguém. O responsável titular do bem vinculado à garantia real é sucessor. O responsável tributário, assim definido em lei, também é essa passividade ativa, essa legitimidade passiva derivada. Tranquilo? Beleza?
Nesse caso aqui, se eu quiser passar o débito para outra pessoa, eu tenho que pedir o consentimento do credor. Tá bom? Para frente. E aí, pessoal, aqui nós estamos falando especificamente da execução por título executivo extrajudicial. Ei, Adam, liga aí, vai lá. Pessoa gorda, ela tem caô, minha gente. Vai para ali, vai, mulher. Vai para ali. Te juro. Pessoa que é gordinha. Não, tá. Como diz o Matuto, as zapatas tudo trancado. Oh. Vai para ali, vai. Para tu não congelar. Pessoal que tá aí no online, bem aqui tem um ar-condicionado desse lado aqui. Tá em cima de mim, não tá dando conta. Aí tem outro bem ali que mandaram desligar e agora eu tô com calor. Chega, minha testa tá brilhando aí, ó. Tá ficando boa no vídeo, não. Por sinal, vou reclamar dessa câmera. Essa câmera é muito boa. Dá pra ver tudo! Nem renovei meu botox esses dias. Então, pessoal, falando especificamente da ação de execução por título executivo extrajudicial, tá? A gente não tá falando ainda de cumprimento de sentença, beleza? Qual é o efeito decorrente da propositura da execução? Peguei o meu título executivo extrajudicial e levei... Por que é que... Eu tô toda errada hoje, viu, Ada? Semana passada, eu quase derrubei essa televisão. Aí, hoje eu tô querendo mexer nas coisas, porque a luz tá dando em cima aqui. Agora sim. Deus quer que eu não derrube essa... Então... Propus a minha ação de execução, peguei o meu título executivo extrajudicial, juntei com a petição inicial e dei andamento na ação de execução por título executivo extrajudicial, tá? A partir do momento em que o juiz defere a minha petição inicial, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar citar o devedor, que passa a ser executado, e me autoriza, me dá uma autorização, me dá um mandato, para eu averbar o patrimônio do executado que eu tenho conhecimento de existência, tá? Posso também já pedir de pronto o bloqueio no Cisbajude. Até comentei na aula passada com vocês, o Cisbajude ele tem muito mais abrangência do que o Bacenjude antigo, né? Que o Bacenjude era só questão de movimentação bancária, o Cisbajude é mais amplo, tá? A partir do momento que isso acontece, imediatamente eu vou ter a litispendência, a litigiosidade do objeto e a presunção absoluta de fraude. Ora, se o juiz me autorizou a fazer a averbação, fiz a averbação e aquela pessoa vê lá na certidão do bem que aquele bem está averbado para um determinado processo de execução e essa pessoa vende ou essa pessoa compra, presunção absoluta de fraude, né? Você está querendo fraudar a execução. Segunda coisa é a litigiosidade do objeto. Olha, esse objeto aqui está em litígio, tem uma briga com relação a esse objeto aqui. Cuidado, não vá se meter com ele, não vá querer comprar, não vá querer onerar, né? É igual aliança no dedo. Não é que, no dedo direito, no caso, né? Não é que já tem dono, não é que já está oficializado, mas tem uma sinalização ali. Tem gente que parece que procura, né? Deixa eu ver se tem aliança. Aquele ali que eu vou botar a boneca com aquele ali, né? Não, o Cláudio é um cidadão, rapaz. Cláudio é um cidadão. Cláudio é um cidadão, não tem negócio de enrolada com ele, não. Tô dizendo é porque tem gente que parece que gosta do anel dos outros, né? Dos outros. E nos dois sentidos. O anel dos outros que o povo gosta, né? Impressionante. Por isso que o povo diz assim, meu marido é médico, então ele passa muito tempo sem aliança porque ele faz cirurgia. O povo, não é que não acha ruim que teu marido está sem aliança, não? Eu disse, minha filha, pior é com aliança, porque tem gente que faz gostar mais. Deixa o bichinho. Ora, mas é bom demais ser amante, minha gente.
É porque eu não pensei nisso antes, mas é bom demais. Não tem responsabilidade nenhuma, só ganhando presente. Não tem que lavar a cueca, não aguenta marido antipático, zangado em casa, é só amor, só paixão, só corrobô, só viagem. É bom demais. Burra eu que casei. Era pra ter sido a cunhã dele, né? Bestada. Mas passou, não tem mais jeito, né? Bora pra frente. Ai. Efeitos decorrentes do despacho que ordena a citação do executado. A partir do momento em que foi despachado para esse executado ser citado, a gente tem a interrupção da prescrição, tá? Para de correr imediatamente. Retroatividade da propositura da ação, para você, você foi citado bem aqui e você vendeu um determinado bem. A gente pode aqui alegar uma fraude a credores ou fraude à execução, porque você já sabia que já estava citado, né? Prevenção, indisponibilidade patrimonial relativa do devedor. Relativa por quê? Porque se for o Tasso Gereissati e eu tiver ali, sei lá, executando R$1 milhão para ele, não faz nem cosquinha, né? Ele faz assim, ele pode vender o que ele quiser, que não vai... O que está indisponível é a quantia que está executada, né? Constituição da mora, direito potestativo do executado ao parcelamento da dívida dentro do prazo de embargos. Esse parcelamento da dívida, ele pode ser um tiro no pé. A gente vai já falar sobre ele. Mas ele pode ser um tiro no pé assim, delicioso, tá? Você acha que está aí ganhando grandes coisas e não está. Quando eu for falar do parcelamento da dívida, eu vou lembrar da história da Cláudia Leite, Cláudia Leite não tinha ação de execução em andamento ainda. O que ela fez foi uma negociação extrajudicial. Tá? Ela ia ser acionada para a cobrança das taxas condominiais com título executivo extrajudicial, e aí ela fez essa negociação, porque o parcelamento é só em 6 vezes. Você paga 30% do valor da dívida e parcela em 6. Ela parcelou em 12, 16, uma coisa assim. Porque ainda não tinha a ação ainda na justiça, beleza? Só vamos pagar uma vida. Será que tu pensou, não vou fazer, né? Vou parcelar só para... Será? Só 33 mil, que é 33 mil, né? Não é meu sapato pela calça. Não é não. A bichinha achou ruim porque tava devendo e o povo foi cobrando. Ai, ai. Bora! Responsabilidade patrimonial. Pessoal, a gente já sabe que o devedor, ele tem uma responsabilidade em relação àquela obrigação que se limita ao seu patrimônio. Já falei para vocês na aula passada, a gente não quer ensinar nada para esse executado. A gente não quer punir esse executado, a gente não quer nada dele, a gente quer só o dinheiro dele. Só, né? Ô besteira. É só isso que a gente quer, que ele pague a dívida que ele tem, tá? Essa questão aí do 789, que bota aí bens presentes e futuros, na época da construção do código, foi polêmica. Foi polêmica. Por quê? Porque diziam, mas os bens futuros vão ser responsáveis pelo um contrato que está sendo feito hoje? Lógico, gente. Cadê a segurança jurídica? Quer dizer que eu vou fazer um contrato com o Cláudio. Fiz contrato com o Cláudio hoje. O Cláudio estava só esperando eu assinar o contrato para ir comprar aquela mansão que ele estava planejando, né? Lá naquele condomínio, no Granville. Aí o patrimônio que o Cláudio comprou no dia seguinte, eu não posso executar. Porque no ato da contratualização de nós dois, ele ainda não tinha. E ele fez isso propositalmente, para tirar esse patrimônio de uma possível execução. Ora, então, obviamente que bens presentes e futuros entrarão aí na responsabilização patrimonial do executado, claro. Inclusive, quando a execução já tem dado final e a gente tem procurado bens e não acha bens suficientes, ainda fica por um tempo esse patrimônio, qualquer coisa que cai na conta do Cláudio, arrasta para a execução, tá? Porque é segurança jurídica, senão como é que você não ia fazer negócio com ninguém? Se a pessoa não tem nada, eu vou fazer negócio com ela?
De forma nenhuma. Tá certo? Tranquilo? E aí, pessoal, a responsabilidade patrimonial, vamos voltar aqui de novo, ela é do devedor. Ela é do devedor. O devedor é que é o responsável patrimonial por realizar, né, o pagamento adimplamente. Porém, a gente vai ter no artigo 790 as excepcionalidades, as exceções em que terceiros respondem como se devedores fossem na ação de execução. Então, quem são esses terceiros coitados que vão pagar aqui? Vamos lá. Sucessor a título singular, quando eu estou tratando de execução fundada em direito real ou obrigação repercussória. Deixa eu ler aqui que fica melhor para a gente ver. Do sócio nos termos da lei, depois a gente vai ver parte por parte, tá? Do devedor, ainda que em poder de terceiros, isso nem deveria estar aqui, né? Do cônjuge ou companheiro, alienados ou gravados em ônus real a fraude à execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento de ação autônoma de fraude a credores, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Olha, pessoal, existe aí uma grande divergência doutrinária sobre a aceitação ou não de intervenção de terceiros. Por enquanto, o entendimento é que não se aceite. A única intervenção de terceiros cabível para o processo de execução é a assistência, tá? Então, chamamento ao processo, denunciação da lide, nada daquilo ali é aceito no processo de execução. Só a assistência. A não ser que a gente esteja falando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque aí, embora seja intervenção de terceiros, a intenção aqui não é trazer um terceiro para o polo processual, é tirar a blindagem que o CNPJ, que a pessoa jurídica faz, com os bens do sócio, que na verdade é o responsável, né? É ele que é o pagador, vamos dizer assim. Agora, a gente tem algumas modalidades em que o terceiro pode intervir aí sem ser com intervenção. Protesto pela preferência, credor com título legal de preferência pode intervir na execução e protestar pelo recebimento do crédito de acordo com a sua preferência, né? Pô, o cara é credor a título real, estão executando a casa por outro motivo, mas eu tenho a garantia de crédito real, então eu tenho direito a receber primeiro. Concurso especial de credores, quando ocorre várias penhoras que recaem sobre o mesmo bem, que foi o que aconteceu com o patrimônio do Eike Batista. Quando o pessoal percebeu, né, que o negócio estava feio, todo mundo correu para fazer, para tirar o seu pedacinho do bolo, né? Então, tinham várias penhoras recaindo sobre o mesmo patrimônio. Exercício do benefício de ordem do fiador. Então, o fiador pode exigir, olha, você está me executando, mas eu estou ainda garantido pelo benefício de ordem, vai executar primeiro o devedor, depois a mim. Beleza? Então, o terceiro não é parte, mas no 790, esse terceiro ele vai poder ser responsável patrimonial por aquela dívida. E aí, quando eu estou falando de sucessor a título singular, quando eu tenho uma execução fundada em direito real ou uma obrigação repercussória, alguma coisa que se relacione à propriedade do imóvel, ou que naquela obrigação eu tenha a garantia de buscar o objeto, a coisa, geralmente isso é com veículo, né? Essa pessoa que agora é um terceiro na relação processual, ele sucedeu, ele vai poder ter o seu patrimônio atingido sim, tá? Então ele vai responder sim, também na ação de execução, tá? Do sócio, nos termos da lei, e aí esse aqui a gente já viu aula passada, tô só dando uma lembrada rapidinha. Falei até para vocês do crédito inimigo, né? Que a pessoa pede R$500, mas deve 1.000, né? Pediu eu e o Cláudio, deve 1.000. Nesse caso aqui, a gente vai ter, em algumas sociedades, essa sociedade em nome coletivo, por exemplo, comanditado, comandita simples,
o sócio responde solidariamente, junto. E na sociedade irregular ou sociedade de fato, ele responde subsidiariamente. Nessa situação aqui, eu não preciso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque é próprio desse tipo de sociedade que o sócio já responde, então não preciso, tá? Não preciso. Bens do sócio, vou pular isso aqui. Do devedor, ainda que poder de terceiros, esse inciso não deveria estar aqui, porque se nós estamos falando de terceiro e o bem é do devedor, não é de terceiro. Não importa se o Cláudio está com o meu carro, o carro é meu, não é do Cláudio, então quem está respondendo é o meu patrimônio, né? Cônjuge e companheiro foi aquela história da senhorinha que eu contei para vocês, que a rede de fofocas dos estagiários descobriram que o cara tinha comprado o apartamento para a gata, né? Para a namorada, e aí ela conseguiu comprovar que não tinha se aproveitado do empréstimo e conseguiu desvencilhar o patrimônio dela da dívida. Mas, na maioria das vezes, os bens da pessoa, né, reservados ou de meação, também podem ser responsáveis pela dívida, tá? Mesmo que a pessoa não tenha assinado contrato. Mas quem fez o empréstimo foi meu marido. Mas serviu para você? Então, você vai pagar, tá? Essa presunção é relativa. Se você conseguir provar que aquele dinheiro não veio para você, que você nem viu, aí você consegue desvincular o seu patrimônio. Senão, você vai responder junto, tá? Não, né? Não. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. E o que seria as hipóteses em que essa alienação ou esse gravamento em ônus real ensejaria na fraude à execução, né? Quando pender uma ação real ou repercussória, eu já tenho uma ação relacionada a direito real ou repercussória. E você vendeu ou gravou, está querendo fraudar. Você não está sabendo que estão em litígio com aquele objeto ali? O que está sendo discutido não é justamente a propriedade daquele objeto ali, você vendeu? Fraude à execução. Quando pender processo de execução, óbvio, fraude à execução. Quando pender hipoteca judiciária ou qualquer outro ato de constrição judicial, fraude à execução. Quando pender a ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Então, vou botar aqui a Aline. Oi, Aline, tudo bom? A Aline tem uma casa e um carro. A Aline tem essa casa que vale, sei lá, 800 mil reais e o carro da Aline, 50 mil. Patrimônio total da Aline é 850 mil, certo? A dívida da Aline é 852 mil. Se pender alguma ação em relação a esse valor que ela está em dívida, essa ação não é capaz de deixar a Aline insolvente, ou seja, sem patrimônio nenhum? Se a Aline vender qualquer um desses bens, fraude à execução, tá? Porque ela sabe da possibilidade da insolvência. Beleza, pessoal? Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento de fraude contra credores, aí eu ainda não tenho execução, ainda estou lá na ação pauliana, né, que precisa comprovar o concílio fraudulento e o dano, o evento danoso, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Tá vendo como é diferente a questão do sócio, que é comanditado, por exemplo, ou sociedade irregular? Lá é automático a responsabilização. Pois não é, Cleide? Eu fui reclamar o Adam, pois tu vai ver o que é Frozen, né? Agora ele tá me matando aqui. Isso aí tá bom, não reclama mais não, Adam. Mas tá congelando o povo. Ele botou 18 aqui, aquele, eu acho que ele tomou menos 4. Oi? E eu bem caladinha aqui, não vou reclamar, porque ele fez de propósito para ficar reclamando aqui. Então, vocês estão vendo como é diferente quando a gente fala lá do responsável pelos casos de desconsideração da personalidade jurídica e do sócio?
Lá, a própria sociedade, a formação dela já indica que o sócio responde junto. Beleza? Do terceiro fiador, bichinho. Minha gente, não seja fiador de ninguém, não. Fiador só se lasca, né? Os bens do fiador, quando o executado não tiver nada, e aí os bens do fiador situados na mesma comarca, livres e desembargados, vão entrar lá na responsabilização, né? Quem que é fiador? Tu? Misericórdia. O que aconteceu com você? Minha irmã. Vou dizer nada não, que a aula está sendo gravada, né? Mas, né? Fraude contra credores, pessoal. Vamos lá. Vamos ver a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução, que foi o que a gente tratou aqui um pouquinho, né? Fraude contra credores, fraude contra execução. Pessoal, na fraude contra credores, eu preciso provar 2 elementos fundamentais. O concilius fraude e o evento danoso. Esse evento danoso é a venda, né, a alienação ou o gravamento de um bem ao ponto de levar aquele devedor à insolvência. Então, o cara só tem uma casa. A dívida dele vai atingir quem? A casa. Ele só tem aquilo, né? Ele sabendo disso, sabendo que o credor vai poder executar a casa dele, o que ele faz? Propõe para um amigo, cara, me compra aí a casa, passa a casa para o teu nome, para quando o credor vier buscar alguma coisa, eu não tenho mais nada, eu gerei a insolvência. Então, nesse caso, pessoal, eu preciso que aquela gravação ou aquela alienação gere insolvência. Porque, por exemplo, se eu tenho um lastro patrimonial grande, não importa se eu vender um carro, uma casa, eu vou ter, né, as costas largas para poder pagar o que eu quiser, sem problema nenhum. Essa semana, gente, o mundo, as pessoas vivem nas suas pequenas bolhas, né? As pequenas bolhas. E tinha uma postagem sobre o preço da gasolina, que tá 7 conto, né? Tá uma delícia. 6,20. Onde? Qual é esse posto aí, Beuí? Eu vou lá. Eu vou lá na Coab para ir abastecer. Whatever. De 6,20 para R$7, né? Mas vamos lá. 6,20. Vamos botar R$6. Tá bom também, né? Tá bom o litro a R$6, né? E aí tinha um cara dizendo assim, olha, quem não tem R$6 para dar no litro de gasolina, não tem condição de ter um veículo. Então, quem não tem dinheiro para botar gasolina, que não tenha carro, que não tenha moto. E eu olhei, eu disse, bênção de Deus. E é só os carros particulares e as motos que botam gasolina? E a gasolina só interfere diretamente na locomoção das pessoas, não encarece transporte de produto, de mercadoria, não faz interferência em nada, não. Um dia que esse ser humano vive, né? Qual é a bolha que ele está localizado? Porque, pessoal, ele deve ser uma pessoa muito bem de vida, para não ter a percepção de que isso vai afetar as outras pessoas. Né? Né? E aí ele está no raciocínio certo. Eu não posso, então eu não compro. Então, esse tipo de gente que tem esse grande lastro patrimonial, né, que tem muito dinheiro, se vender um carro, se vender uma fazenda, não vai fazer diferença do ponto de vista aqui do evento danoso, porque não gera a insolvência. Diferentemente do caso, por exemplo, do Eike Batista, que foi um caso famoso, como a dívida dele era tão gigantesca
que mesmo com um lastro patrimonial imenso que ele tinha, a dívida absorveria todo aquele patrimônio, qualquer venda que ele fizesse indicaria o evento danoso aí, em função da grande proporção da dívida, tá? Tanto é que foram apreendidos todos os bens dele, até os carros luxuosos dele, né? O juiz foi dar uma volta no carro, a galera viu. Ô besteira, né? Vocês viram o juiz que bloqueou as contas do estelionatário? Vocês viram? Viu não, Cláudio? Ele caiu num golpe, numa fraude. Descobriu qual era a conta do estelionatário, bloqueou a conta do cara. Aí agora ele foi punido com uma aposentadoria compulsória. O mundo está muito louco, né? O mundo está bem louco. E a outra coisa... Justiça com as próprias mãos, literalmente, né? Eu quero saber se eu resolvi. O concílios fraude, pessoal, é a intenção fraudulenta com a participação do terceiro, né? Aquele terceiro tem que estar ciente da questão da fraude, né? Tem que estar ciente da questão da fraude. Para que eu desfaça, ou melhor, que eu tente desfazer esse negócio jurídico, para que aquele patrimônio vendido ou gravado retorne para o patrimônio do devedor e aí eu possa executar, eu tenho ações... Foi isso? Eu não fiz nada. Olha, eu estava dando aula ontem lá no INTA. Deixa eu falar o nome. Estava dando aula ontem e... Lá foi um hospital psiquiátrico, né? E eu estava dando aula num dos prédios... um dos prédios mais antigos que tem lá. Que a aula a sala nova estava com problema. Adam, tô dando aula aqui, a caixa de som começou a... sozinha. Eu olhei, a bicha não estava na tomada. Aí eu fiquei, gente, vamos continuar a aula. Aí começou a luz a piscar. Te juro por Deus. Começou a luz a piscar e os dois ar-condicionados desligaram. Aí eu, pessoal, vamos sair daqui? Eu tô com medo. Aí depois começou a caixa de som a falar. Falar mesmo. Mas era pegando a transmissão de uma colação de grau que estava tendo. E aí essa questão da luz foi porque eles estavam usando energia muito no auditório e tudo explicado. Não era poltergeist. Não era. Não, eu... Mulherzinha, minhas perninhas tremendo umas meia hora depois, ainda estava meio nervosa, né? E é cheio de espírita no colegiado, eu fui contar isso para uma das pessoas que é espírita, que é a Ivana Messi. Eu vou falar teu nome, viu, Ivana? A Ivana, amiga, é porque tu tem uma energia. Sai pra lá, negócio de energia. Sai pra lá, que eu não tenho negócio de energia aqui perto de mim, não. Pensei que fosse flamenguista. Não. O Narcélio? Não, o Narcélio não conversa essas coisas comigo, não, porque ele sabe que eu tenho medo. Então, pessoal, para desfazer esse negócio jurídico, né, que tirou do patrimônio do devedor aquele bem e impediu que o credor acionasse o seu crédito, eu tenho que utilizar uma ação autônoma chamada ação pauliana. Tá? Ela é uma ação independente que eu vou tentar comprovar por ela o concílio fraudulento e o evento danoso. Tá? Então, é uma ação autônoma. No caso da fraude à execução, pessoal, o único elemento que eu preciso provar é o evento danoso. Os outros dois, que é a ciência e o concílio fraudulento, eles estão presumidos. Então, nesse caso aqui, a mesma lógica se aplica em relação ao evento danoso. Se o cara tem um grande lastro patrimonial, né, mesmo que aquele bem ali já esteja sido averbado, mas ele tem outro que possa substituir, não vai configurar o evento danoso. Eu posso vender esse bem, mesmo esse bem estando averbado, garantido para a penhora, se eu tenho outro para substituir, não tem problema. Agora, com relação ao concílio fraudulento, eu não preciso provar. Por quê? Poxa, se está averbado, se já foi citado para um processo de execução, você sabe muito bem que você está devendo.
Você sabe demais que você está devendo. Então não tem como você dizer que não sabia. E nem o terceiro tem como dizer que não sabia. Que estava aí de boa fé. Se está registrado no registro do imóvel. Se está lá no registro do veículo, tá? O que é que o STJ diz? Estabelece o momento em que as presunções ocorrem. A ciência de fraude do devedor. Quando este tiver inequívoca ciência, basta a citação. Conluio fraudulento com o terceiro, a partir do registro da penhora, a gente já tem a presunção de má-fé do terceiro, tá? Beleza? Tranquilo? Deixa eu passar isso aqui. É a mesma coisa, eu só estou mostrando o artigo para vocês. E aí, pessoal, quando eu consigo apresentar essa fraude, né, à execução, eu não preciso de uma ação autônoma, não. Pode ser na própria ação de execução. Eu apenas informo ao juiz que aquele bem houve lá o evento danoso e que ele foi vendido, que ele foi onerado, que ele foi gravado. E aí o juiz torna ineficaz em relação ao exequente. Isso significa que o exequente vai poder pegar do patrimônio do terceiro que comprou. Né? Ele vai poder ir buscar lá no patrimônio daquela pessoa. Não precisa anexar nada, só de forma oral? Não, ele vai ter que apresentar a prova da venda, no caso, né? A prova da venda. Mas não precisa apresentar, olha que eles têm testemunha dizendo que eles estavam fazendo conluio, porque não precisa, porque está averbado. Tu comprou um negócio sabendo que o negócio estava comprometido com o processo de execução? Ou tu é doido ou burro ou taco de má fé, né? E se for doido e burro, quem paga mal paga duas vezes, quem compra mal se lasca, né? Professora, e no caso de bens que não estão sujeitos a registro? Olha, você vai comprar uma joia, né, Cleide? Colazão top. Por mais que não tenha o registro daquela joia, você vai se certificar se aquela pessoa tem uma dívida ativa, se ela tem alguma coisa averbada em cartório, se tem protesto contra ela, né? Aí. Tá pensando o quê? Que eu sou besta? Aqui é a advogada, rapaz. Oxi. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas 90% da população não faz isso. 90% da população desconfia do valor. Aí fica precavido. Mas fazer esse processo. Só é os 5% mesmo. Ei, Claudinho, graças a Deus, que aí a gente tem trabalho, né? Deixa o pessoal, né? Tá tudo bem, pessoal, não desconfiar. Senão nós não vamos, como é que nós vamos advogar, homem? Se todo mundo for esperto e malandro, né? É doido. Tá certo? No caso de bem não sujeito a registro, o terceiro é que vai ter que comprovar que tomou as cautelas necessárias, tá? No caso de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude de execução se verifica a partir da citação, foi citado, já está valendo. E antes de declarar fraude de execução, o juiz deverá intimar o terceiro para embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Porém, para embargar, esse terceiro tem que depositar o patrimônio. Quando eu estou falando do executado, ele propriamente dito, ele não precisa fazer depósito, calcionar, nada. Mas quando é um terceiro, esse terceiro precisa entregar em juízo o patrimônio que está sendo disputado. Senão ele não pode embargar, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Pra frente. Também é tipo penal, viu? Fraude à execução é tipo penal, artigo 179 do Código Penal, tá? Tem previsto, se você fraudar a execução, onerar, agravar, vender, tá lá no 179 também. Então, você pode responder civilmente e também penalmente, tá? Se quer só um quadrinho comparativo entre um e outro, esse material fica disponível para eles, né, Ada?
Beleza. Direito de retenção, pessoal. Olha só. Segundo o artigo 793, o credor, ele tem direito a reter qualquer patrimônio do devedor que esteja sob sua posse até que aquele devedor pague a ele, tá? Eu vou contar uma história para vocês que é uma novidade que teve agora nesta pandemia. Em Fortaleza, por conta da pandemia, surgiu um novo serviço chamado Cabaruber. É o Uber Cabaré. Cabaré dentro do Uber. Cabaruber. Então o cidadão, né, marcava naqueles aplicativos com a pessoa, em vez de ir para o motel, porque estavam tudo restrito, né, não podia, estava tudo fechado, vai para o Uber. Vai pro Uber. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Hã? Não, aí não sei. Aí depende do Uber, né? Depende do Uber. Aí o que aconteceu? Esse não era meu cliente, que eu não trabalho com esse tipo de direito, mas eu soube da história, né? O que aconteceu? O cara precisou pegar o carro que era cedido a ele para fazer Uber e fazer as adaptações, né? Ajeitar, botar banco de couro, porque é fácil de limpar, né? Um serviço de som melhor, umas LEDzinhas, tá, para dar uns pisca, botar um negócio assim para impedir a visão, né? E tinha as tarifas, viu? Se for para o cara ficar olhando, cobra mais, se for não sei o quê, porque tem isso aí, né? A galera gosta dessas coisas. E aí eu sei que ele deveria fazer os pagamentos do uso do veículo e não fez. E aí o cara quis pegar o carro de volta. Olha, você não está pagando, vou pegar o carro de volta. Só que ele disse, beleza, mas e as benfeitorias que eu fiz no veículo? Você tem que me pagar as benfeitorias. E aí ele quis reter o carro. Então, nesse caso aí, um era credor do outro, o outro era credor do um. Né? O credor, ele tem o direito de reter bens do executado, do devedor, até que a dívida seja cessada, certo? No caso da execução, ele precisa primeiro executar aquele bem que ele está retido. Para depois, se for o caso, se a dívida for maior, ele vai e executa o restante. Se tiver essa questão de troca aí, tem a retenção em relação às benfeitorias, mas tem a dívida, pode fazer a compensação e ficar uma coisa pela outra, tá? Eu sei que nesse caso em específico, as benfeitorias quase valiam mais do que o veículo. Porque essas coisas são caras. Realmente tinha bicho de assistir, que o povo bota, sistema, DVD, mas eles chamam, tem um sistema de áudio e vídeo, que era caro. E o carro, Uber, né, não é um carro. Eu acho que esse, inclusive, era até um carro eu acho que era um Spin, se eu não me engano, que é para poder, né, ter o espaço mais tranquilo lá atrás. Não, um Celta não dá, não tem como, né? Era até um... Eu sei que o brasileiro deveria ser estudado pela NASA. Pela NASA. Não é, porque o nome disso é empreendedorismo, meu amigo. Os motéis estão fechados, bora arrumar um jeito da negada as coisas delas, né? Vamos inventar um... Não foi? Foi um negócio complicado. É. Lógico. Oxe. Lógico. Pois é, oxe. Né? Complicado. Mas vamos... Defesa do executado. Embora a gente estava falando de processo de execução, não é não? Galera inteligente. Eu não tive essa ideia que em Sobral, eu devia ter feito também. Meu carro tem 7 lugares, atrás o bagageiro é grande. Eu só não ia ser a motorista, eu ia ter que contratar a pessoa para ir, mas eu cedi o carro, né? Tranquilo. Então, o executado tem o direito a se defender, tá, pessoal?
Mesmo a gente está falando de um título executivo extrajudicial, que tem lá a assinatura do cara, que tem a quantia de valor, que tem tudo lá, ele tem direito a se defender, embora essa defesa seja mitigada. É uma defesa que não pode ser abordado tudo, né? No caso aqui do título executivo extrajudicial, essa limitação está dada lá no 917, depois vocês dêem uma lida lá, mas é uma limitação lógica, né? Para que também a gente não esteja falando de outro processo de conhecimento. Senão, qual é o sentido do título executivo? Não é isso? Anda, nós vamos até que horas? Ah, tá tranquilo então. Não tá tranquilo não? São 5, falta 15 minutos. Chega. E aí, pessoal, no caso aqui do título executivo extrajudicial, esse réu vai se defender por meio de embargos à execução. Olha, os embargos à execução, eles têm um regulamento, um procedimento semelhante à ação de conhecimento. Mesma coisa, a gente tem que entrar com a petição inicial, com os requisitos do 319 e 320. É a mesma lógica da petição inicial. Olha, raciocina comigo. Quando eu estou falando de cumprimento de sentença, eu tenho uma petição inicial que me descreve tudo o que aconteceu, que fala fatos, fala fundamento jurídico, bota jurisprudência, não sei o quê. Quando o cara vai contestar, ele tem toda uma base em que atacar, em que rebater. Né? Ele tem uma construção para fazer por cima. O alicerce da petição inicial e ele vai só debatendo o que foi discutido ali. Quando eu estou falando de um processo de execução, a minha petição inicial não tem nada. Ela só tem pague esse título. Então, quando o cara vai embargar, ele precisa fazer a retórica judicial dele completa. Por isso que ele vai fazer uma petição inicial. Ele aqui é que vai dar ensejo a uma espécie de ação de defesa, como se fosse uma iniciativa de defesa. Então, ele vai ter que construir a narrativa jurídica dele do nada. Por isso que tem os requisitos do 319 e 320. Diferentemente do cumprimento de sentença, que ele vai rebater só o que foi arguído lá na sentença. Aqui não. Eu tenho que vir do nada com a minha explicação todinha completa. Beleza? Tranquilo? A competência para julgar vai ser a mesma do juiz da execução, óbvio. Quem é o juiz prevento que pegou a execução é ele que vai julgar os embargos. Beleza? Ixi. O prazo de embargos, ó. Vamos lá. Para os títulos executivos extrajudiciais, a depender do tipo de execução, se é quantia certa, se é entrega de coisa ou se é obrigação de fazer, o código vai dar prazos. O único que ele não dá prazo é da obrigação de fazer, porque vai depender da situação em concreto. Vai depender do contrato, né, que tem lá. Você não pode dizer, olha, construa um prédio em 15 dias. É uma obrigação de fazer. Não faz sentido. Então, o código não fechou esse prazo, mas fechou o prazo para entrega de coisa, de 15 dias, e fechou o prazo para quantia, para pagamento de quantia certa, que é 3 dias. Então, vamos lá, presta atenção. O prazo para os embargos é de 15 dias. Isso independente de qual obrigação que eu estou buscando aqui embargar na execução. Mesmo que seja quantia certa, mesmo que seja entrega de coisa, mesmo que seja a obrigação de fazer, o prazo é de 15 dias. A questão vai ser o início da contagem desse prazo, tá? Quando é entrega de coisa certa, o início da contagem de prazo é a partir dos 15 dias que o código determina. Que o código diz: execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa certa. O executado é citado para entregar a coisa em 15 dias. Passou esses 15 dias, é que começa a correr o prazo de embargos. Beleza? Quando é no caso da quantia certa, esse abençoado é citado para pagar em 3 dias. 3, bebê. 3 diazinhos, 3 dias úteis. Fosse hoje, começaria a contar na segunda-feira, segunda, terça, quarta, até quarta-feira ele tinha para pagar, beleza?
Se esse abençoado, especificamente para a quantia certa, não paga no prazo de 3 dias, ele perde a oportunidade de ter um desconto nos honorários advocatícios. Esse desconto é de 10% para 5%. A depender do valor da causa, meu amigo, vale muito a pena. Faz uma grande diferença. Entendam, é um desconto, não é uma punição, não é uma multa. Por que eu estou falando isso? Porque lá na impugnação tem multa, se não pagar. Aqui é uma ausência de desconto, perdeu a promoção. Né? Se você não pagou em 3 dias, você perdeu a promoção do Magazine Luiza. E pode ser majorado de 10 para 20. Pode ser, não é que vai. Pode ser majorado de 10 para 20. Ok? Professora, mas se eu paguei, eu ainda vou poder embargar? Perfeitamente, pode embargar. O pagamento não é oponível, né? Não está precluindo consumativamente a ação e nem é oponível ao oferecimento de embargos. Você pode pagar para garantir esse desconto de 5%, que vai de 10 para 5, 50% aí de desconto é bom demais, e ainda oferecer os embargos. Porque você é ilegítimo, porque está excesso de execução, porque você já pagou anteriormente, enfim, todas as argumentações do 917, beleza? Para eu realizar o embargo, eu não preciso pagar nada, eu não preciso fazer nenhum tipo de garantia do juízo. Só a única pessoa que precisa fazer isso é o terceiro que quiser utilizar embargo de terceiro, ele tem que entregar o bem em juízo. Ok? A matéria está limitada lá no 917. E aí, pessoal, presta atenção. Os embargos, eles são distribuídos, deixa eu pegar um negócio aqui, por dependência, beleza? Supondo que isso aqui é a ação de execução, tá? Quando eu venho com eu estou chamando de ação de embargo só para vocês entenderem que aqui eu tenho uma petição inicial toda construída e que ela vamos dizer assim, autônoma, tá? Ela é desconstruída em relação a isso aqui. Essa ação de execução, ela pode correr aqui, ó, e os embargos que estão pendentes correm em outro ritmo. Esses embargos aqui, eles não têm a capacidade de impedir o andamento da execução. Não tem efeito suspensivo para cá. A execução corre, normalmente o embargo não impede. Então, pode acontecer dos atos expropriatórios acontecerem e o embargo ainda nem ser julgado. Pode acontecer isso, tá? O embargo está aqui parado e a execução foi embora e já realizou os atos expropriatórios. Já tirou do patrimônio do devedor, já leiloou, já escambau a 4, tá? Para eu pedir o efeito suspensivo dos embargos, eu preciso, primeiro, provar fumaça do bom direito e perigo da demora e, terceiro, caucionar, dar um valor em garantia. Tá? O que aconteceu com uma cliente minha? Ela era devedora de um fornecedor, ela fabricava pecinha de sutiã, aquelas rodinhas do sutiã, o brochinho de segurar o sutiã, e vendia assim, sei lá, toneladas. E ela precisava da matéria-prima desse cara para poder realizar a produção dela. E ela tinha realmente uma dívida com ele, feita em contrato, que é um título executivo extrajudicial. E esse cara, doido para expandir os negócios dela, já tinha proposto várias vezes para ela vender a fábrica dela para ele. E ela, óbvio, não queria, ela estava expandindo o negócio dela. E aí ela foi abrir outra fábrica, pediu um empréstimo, se atrapalhou nas contas, ficou em dívida com ele. Ora, ele viu a oportunidade de ouro. Pá, executou o contrato na mesma hora, nem negociou com ela. Porque ele queria o quê? A fábrica. Né? E aí, imediatamente, a gente entrou com embargos à execução, pagamos para conseguir esse desconto aí e entramos com embargos à execução solicitando efeito suspensivo.
Esse efeito suspensivo, a gente precisou provar fumaça do bom direito, perigo da demora e ainda calcionar o valor da dívida, para que ele não executasse a fábrica. Porque no caso de transferência de direito real, pessoal, de propriedade ou posse, não volta mais para trás, não. Se ela perdesse, perdeu. Mesmo que os embargos fossem aceitos, né, não fossem rejeitados, ela ia perder a fábrica dela, tá? Beleza? Tranquilo? O que mais? Pedido de parcelamento da dívida. Meu povo, esse parcelamento é um perigo. É a possibilidade de você dar um tiro no pé. Vamos lá. Eu posso pedir o parcelamento da dívida dentro do prazo de embargos, beleza? Dentro daquele prazo de 15 dias. Aí eu tenho uma dívida e diz, não, seu juiz, eu realmente sou devedor, mas eu não tenho como fazer esse pagamento em 3 dias. Eu quero parcelar. O juiz, beleza, vamos parcelar essa parada aí. Vamos fazer isso. Você primeiro precisa depositar 30% do valor da dívida. Você deposita 30% aqui, tá? E a gente, tá aqui 30%. E a gente parcela o restante em 6 vezes no cartão. Mentira, não é no cartão não. A gente parcela em 6 vezes o restante. Agora, por que isso pode ser um tiro no pé? Primeiro, se você atrasa uma parcelinha, você já recebe automaticamente uma multa de 10% do valor daquela parcela. A segunda coisa é que se, por exemplo, você parcelou em 5 vezes, beleza? Você pagou a primeira, você pagou a segunda. Quando foi na terceira, você atrasou. Não pagou. Automaticamente todas as outras futuras vencem e você recebe 10% de multa desta e desta. Né? Delícia? E ainda tem mais uma delícia. Você não pode mais embargar, bebê. Porque já passou o prazo dos embargos. Então, cuidado com esse parcelamento, pode ser um tiro no pé grande, né? Não parcele dívida, tome cuidado, né? Principalmente aqui quando você está falando de execução. A impugnação, pessoal, a gente vai deixar para a aula que vem, amanhã todo mundo com sono, aqui nesse mesmo bate-canal, né? E aí a gente vai passar para a impugnação, que é referente ao cumprimento de sentença. Obrigada a vocês aí do online pela participação, obrigada a vocês do presencial, sejam bem-vindos amanhã, conto com vocês, não falte, não é negócio de estar tomando nada hoje, vem amanhã assistir a aula e até a próxima, pessoal, obrigada.